vamos dar início à primeira parte da nossa reunião, pedindo a todos que tenham compreensão, nos entendam, né? Mas é preciso ou tirar o volume ou desligar os celulares. Contamos com a compreensão de todos. Para a leitura da mensagem, nós vamos chamar a nossa irmã Niele para fazer a leitura. Boa tarde. O livro Sinal Verde, de André Luiz, por Francisco Cândido Xavier. A mensagem é de número 30. Auxílios sempre possíveis. Sem quaisquer recursos especiais, você dispõe do poder de renovar e reerguer a própria vida. Você pode ainda, e sempre, avivar o clarão da alegria onde a provação esteja furtando a tranquilidade, atear o calor do bom ânimo onde a coragem desfaleça, entretecer um ambiente preciso à resignação onde o sofrimento domina, elevar a vibração do trabalho onde o desânimo apareça, extrair o ouro da bênção entre pedras de condenação e censura, colocar a flor da paciência no espinheiro da irritação, acender a luz do entendimento e da concórdia onde surge a treva da ignorância, descobrir fontes de generosidade sob as rochas da sovinice, preparar o caminho para Jesus nos corações distantes da verdade. Tudo isso você pode fazer, simplesmente pronunciando as boas palavras da esperança e do amor. Obrigado. E assim, agradecidos por estarmos aqui na União Municipal Espírita de Petrópolis, pedimos o amparo de Deus, nosso Pai, de Jesus, nosso divino amigo, irmão, modelo e guia, e da espiritualidade que se encontra neste momento e que irá ajudar nos trabalhos desta casa. Agradecemos, Senhor, pedindo também o amparo para todos aqui presentes, seus familiares, todas as pessoas que encontram-se em nossos pensamentos, os nomes, os pedidos que se encontram em nossa cestinha e também nas outras reuniões, a água que vai ser fluidificada, que nos vai trazer benefícios para o nosso corpo e para o nosso espírito. Pedimos também, Senhor, a Tua proteção para o Rogério, que irá fazer o uso da palavra com um tema que deixa a todos apreensivos, curiosos, que possamos, Senhor, apreender, colocar em prática tudo que for aqui transmitido. Como disse a mensagem, que possamos passar o bom ânimo a todos que nos rodeiam. Obrigado, Senhor. Continue conosco. Que assim seja. Graças a Deus. Boa palestra. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos. E estaremos aqui durante
55 minutos falando de um tema realmente, como a nossa irmã falou, que nos traz assim muita, ainda, curiosidade. Depende, né, muito do ponto da maturidade espiritual de cada um para entrarmos nesse tema e vocês enxergarem da forma mais simples, mais natural que exista. Mas infelizmente ainda não é assim que acontece. Temos milhões, vamos falar nível mundo, né? Milhões de pessoas que, independente da sua religiosidade, do seu segmento religioso, quando se depara com um tema como esse, né, as pessoas, o que mais tem é dúvida. Morri. E agora? O que vai ser de mim? É interessante que o próprio título já nos sugestiona que eu mesmo estou falando para mim, morri, e agora? Já nos mostrando que nós somos imortais. A intenção é de chegar no final desse tema, dessa palestra, o entendimento totalmente avesso, né, contrário do que alguns possam trazer ainda em relação à morte. E, gente, nada melhor que a doutrina espírita. Esse Consolador prometido por Jesus, que nos traz com tanta clareza e simplicidade, né, tudo que diz respeito a esse tema, sem alegorias, sem acrescentar um ponto, menos um ponto, simples e claro, né? Só não entende quem realmente cria um bloqueio, né, e prefere continuar na ignorância. Ignorância que eu falo no bom sentido da palavra, deixa para lá, né? Depois eu penso nisso, né? Para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sob o seu verdadeiro aspecto, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível. Se eu pudesse, eu imprimiria uma frase, um parágrafo desse, milhões e milhões e milhões e milhões e milhões de vezes e distribuía para o mundo inteiro, para que todo mundo tivesse isso colado na porta do seu guarda-roupa e lesse isso todo dia. Eu faço questão aqui de repetir. Para libertar-se do temor da morte, é mister poder encará-la sob o seu verdadeiro aspecto, isto é, ter penetrado pelo pensamento no mundo espiritual, fazendo dele uma ideia tão exata quanto possível. Toda religião, né, tem o entendimento da vida futura do espírito, da imortalidade da alma. Toda religião. Mas se nós fôssemos estudar todas elas no tocante desse tema, né, a morte, a imortalidade da alma, cada uma vai dar a sua cara, a sua pintura, né, o seu modo de entender, por achar que seja assim. Por achar que seja assim. Tenho certeza que eu continuarei depois, mas você vai parar para conversar com várias pessoas, em vários segmentos, você vai ouvir várias formas de entendimento sobre a morte. E Jesus, lá atrás, quando ele prometeu um consolador, aquele que viria para nos trazer consolo,
para o espírito, principalmente nessa passagem, mostrando de que a morte não existe. Quando você estuda, né, entende com lógica e razão todos os ensinamentos espírita, da doutrina espírita, você chega à conclusão de que não pode ser diferente. Não por simpatia, eu acho a doutrina espírita me traz tanto conforto, tão consoladora. Não é por isso, mas é por lógica e razão. Tá? Você faz um comparativo da visão sobre a vida futura do espírito em diversas religiosidades e confronta com as verdades que nos chegam de quem? Dos que nós chamamos mortos. Chegam através deles dizendo: olha, a vida continua mesmo. E como é do outro lado? Né? Então é sobre esse aspecto, né, com um olhar bem transparente e muito esclarecedor, que nós vamos abordar esse assunto através dos olhos, com a luz da doutrina espírita. Não podia ser diferente, né? Estamos numa casa espírita, é isso? Bico de luz. O espiritismo é o bico de luz que ilumina os caminhos misteriosos do retorno, afugentando de temores irracionais e constrangimentos perturbadores. Com a doutrina espírita, podemos encarar a morte com serenidade, preparando-nos para enfrentá-la. Isso é muito importante, fundamental, já que se trata da única certeza da existência humana. Todos morreremos um dia. Aí voltamos lá à perguntinha de início da nossa reunião de hoje. Morri. E agora? O que eu vou encontrar lá do outro lado? Será que eu vou me deparar exatamente com o que eu cresci ouvindo, né, dos mais antigos, às vezes pela educação religiosa que eu tive, que muitos chegaram na doutrina espírita agora, alguns talvez vindo pela primeira vez, né, e vindo de uma educação religiosa que fantasia muito essa situação que todos nós já passamos e iremos passar de novo. Vocês sabem por que eu estou falando isso. Nós já morremos várias vezes. Estamos aqui novamente no intuito de evoluir. Então, o que eu vou encontrar lá do outro lado? Será que é realmente, né, um céu, né, com vários anjos voando, riachos, né, com águas transparentes, cristalinas, ovelhas passeando no pasto, eu só desfrutando daquela paisagem sem fazer nada? Ou então me colocando, porque eu morri, me tornei um anjo de asas voando? Muitas pessoas alimentam essa imagem criada, né, ao decorrer da evolução da humanidade, onde a religião sempre esteve presente. Sempre esteve presente. Mas como eu falei no início, ainda paira muita dúvida. Paira para aqueles que realmente se dão por satisfeitos, tá, em relação ao pequeno cunho de conhecimento que já foi falado, que ele buscou saber sobre a morte. E agora? O Espiritismo nos oferece recursos para encarar a morte com idêntica fortaleza de ânimo. A página falando aí. Fortaleza de ânimo. Talvez vocês possam estar pensando assim: puxa, mas como é que eu vou ter uma fortaleza de ânimo sabendo que um filho meu morreu? Uma mãe, um pai, um amigo muito estimado nosso. Como eu vou ter essa fortaleza de ânimo diante da morte? Inspirados igualmente na fé. O melhor momento para se provar a nossa fé.
a fé, a certeza na imortalidade da alma. Exemplo tão claro que Jesus nos deixou há mais de 2000 anos atrás, quando ele ressurge em espírito. Não era um privilégio de Jesus reviver em espírito, é para todos nós. Jesus é o nosso irmão mais velho, nosso guia, modelo, e que esteve aqui nos deixando a sua boa nova e falando das coisas do Espírito e como nós estamos ainda engateando para poder entender essas coisas. Uma fé inabalável de quem conhece e sabe o que espera, esforçando-se para que o espere o melhor. Agora que nosso bate-papo vai engrossar um pouquinho, tá? Deixa eu repetir esse último parágrafo. Que a gente consiga construir uma fé inabalável de quem conhece e sabe o que o espera. Então vamos deixar aquela perguntinha: morri, e agora? E agora? Me dei conta que morri, e agora? O que vai ser de mim? Espírito. Esforçando-se para que o espere o melhor. Quem é que não quer? Aquele que já tem a convicção, a certeza da imortalidade da alma. Quem é que não quer chegar lá do outro lado e encontrar o melhor? Sem fantasia, sem alegorias, tá? Mas encontrar realmente um lugar que te traga mais ânimo, com menos dor, pessoas, né? Um ritmo, um tipo de vida menos acelerado que a gente leva aqui, com menos violência, com menos assalto, sequestro, né? Menos preconceito, inveja. Quem que não quer estar num mundo desse? Mas como faz para se chegar e enxergar esse mundo que existe? Eu costumo dizer que quando a gente deixa esses ensinamentos da doutrina espírita fazer parte do nosso ser, não por imposição, mas por entendimento e razão, a gente tem que temer mais a vida do que a morte, que nós chamamos de morte. Por quê? Porque a vida que eu levo é a morte que eu vou ter do outro lado. Então, quando eu entendo essa verdade, essa lei divina e certa, perfeita, eu teria que me preocupar muito mais agora do que eu estou fazendo, como eu estou vivendo, como eu sou perante a sociedade, como família, como pai, como filho, como patrão, como cidadão, né? Como espírita. O que eu estou fazendo da oportunidade que Deus me deu de poder fazer o melhor, me esforçando para que eu vivencie, né, essa vida futura que me aguarda lá na frente, de uma maneira que eu sempre quis. Se a gente não pensa nisso agora, pensar depois, não vou dizer que seja tarde, mas o arrependimento bate. Bate, e com muita certeza eu falo isso com vocês, gente. Vocês talvez podem estar perguntando assim, mas por que ele fala assim com tanta convicção? Né? Porque a gente que trabalha, tá, em reunião mediúnica, não é raro, muito pelo contrário, é muito comum. Nos atendimentos que chegam na reunião mediúnica, de irmãos nossos que estão ali se comunicando através de um outro corpo do médium, né? E que ainda não se deram conta nem que desencarnou.
menos mal do que a situação daqueles que desencarnaram, já se reconhecem, já entenderam a sua situação, mas não aceita e fica. Tudo por falta de preparo, tudo por falta de conhecimento, tudo por falta da gente às vezes ficar arraigado a informações que chegaram até nós há séculos e séculos, e nós estamos ainda patinando quando se fala das coisas do Espírito imortal que nós somos. Quais um dos fatores principais? Existem vários, tá, gente? Eu relacionei isso a 3. Algum dos temores que faça com que a pessoa tenha o temor da morte. Menos a gente. Acho que ninguém mais aqui tem medo da morte, né? Se todos já conseguiram entender com simplicidade e clareza a veracidade das informações que a doutrina espírita nos traz. Mas a gente está falando aqui, não nos colocando em destaque, mas estamos falando assim num todo, independente de religião. Por que existe um temor tão grande da morte? Primeiro, para poder ler, o temor da morte resulta de vários fatores inerentes à natureza humana e à sua existência corporal. Entre eles, ressalto, eu destaquei 3. Primeiro, instinto de conservação da vida. Isso é uma coisa natural nossa. Nós trazemos com a gente, tá, esse instinto de preservação da vida. Isso é uma coisa natural nossa. Um exemplo muito simples: qualquer coisa que venha ao teu encontro, que te ameace, que possa te ferir, você tem um reflexo de defesa, né? De se esquivar, de se agachar, né? De se proteger. Isso é um instinto natural, né? De preservação da vida. Como esse instinto de preservação da vida fala tão alto dentro da gente, é natural que a gente se esquive da morte. Natural. De todos eles, é o menos complicado. Tá? O segundo, o receio de aniquilamento da vida, por falta de informações corretas a respeito do futuro da alma e daquilo que está destinado. Esse aqui eu acho que é o número 1. Né? O receio do aniquilamento da vida. É muito comum a gente ouvir as pessoas procurando a gente, às vezes um atendimento fraterno, ou às vezes um amigo na rua, né, que em conversa fala contigo: nossa, eu morro de medo de morrer, porque ele não tem nenhuma expectativa, né, de onde ele veio, tá? Por que ele está aqui e para onde ele vai. Ele acha que tudo na vida é um acaso. Ele não conseguiu ainda trazer essa luz do conhecimento do espírito imortal que nós somos, né, para o que vai além da matéria. Aí vem o pavor, né? Deixa eu viver a vida intensamente, porque a vida é uma só. Vamos aproveitar, né, o máximo possível. Olha só como é que um pensamento equivocado te leva a cometer vários equívocos. A vida é uma só. Deixa eu aproveitar essa vida aqui o máximo possível, né? Porque hoje eu estou aqui, amanhã eu não sei. Aí às vezes as pessoas, por falta de conhecimento, como o cunho religioso, gente, né, tirando o fanatismo, é importante na vida de um ser. Né? Porque o conhecimento destas coisas te traz freio para os excessos, para o mau proceder, né? Você consegue levar uma vida com mais responsabilidade e equilíbrio, diferente daquele que desconhece de tudo isso que a gente está falando aqui. E terceiro, o conteúdo religioso das doutrinas ortodoxas
que oferece uma visão distorcida, quão prejudicial do que sucede após a ruptura dos laços materiais, elaborando um mundo de compensações em graça como em castigo, conforme a imaginação dos homens vitimados por fanatismo e alucinações. Quando eu falei que a gente ouve tanta coisa, né, vindo assim de outras das religiões ortodoxas, falando a respeito desse assunto, que coloca de uma maneira figurada, mas de uma coisa assim tão dolorosa, ou muito grandiosa, ou muito dolorosa, isso causa medo. Ninguém quer morrer. Ninguém quer morrer. Principalmente se ele não quiser morrer, espelhado na vida que ele leva. Caramba, se for isso mesmo, quando eu morrer, tadinho de mim. Mas devido a informações tão descabidas, gerando pavor e medo nas pessoas. E gente, a gente não está nem na metade. Quando eu falei que a doutrina espírita é esse poço de informação com águas transparentes, límpidas, que nos enriquece e que nos tira esse temor da morte, mostrando a vida rica, né, pulsante do outro lado. Mas vem um porém. A doutrina espírita nos traz tudo com muita clareza e simplicidade nas informações. Mas será que é tudo simples? É tudo do outro lado? É tudo límpido? É um mar de rosas? Lembra que eu falei anteriormente? Que possamos temer mais a vida que nós levamos, porque ela será o reflexo do que encontraremos lá. Não é castigo de Deus e nem mérito de Deus em relação a gente. O mérito e desmérito do que a gente possa encontrar e vivenciar no plano espiritual vai depender única e exclusivamente de mim, de mais ninguém. Lei de ação e reação, causa e efeito. Leis divinas imutáveis, que valem para o rico, valem para o pobre, valem para o feio, valem para o bonito, valem para o espírita, como para o protestante, até para o ateu, sem extinção. Cada um de nós estamos num momento de maturidade espiritual para entender essas coisas que há 2000 anos atrás Jesus falou. Alguns já despertaram para isso, mas uma grande maioria não. Só sabem que não, eu acredito na vida depois da morte, sim, não é possível que acabe tudo, mas esse transpassar, né, essa transcendência, aí fica o ponto de interrogação, que vem aquela pergunta: morri, e agora? Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Isso aqui são 3 perguntas que eu tirei lá no Livro dos Espíritos, tá? Agora a gente vai parar um pouquinho dessa parte teórica que eu venho até aqui e vamos começar a entender e falar um pouco mais na parte prática dessa vida do outro lado. No Livro dos Espíritos, na pergunta 149, Kardec questiona a espiritualidade o seguinte: ele está questionando a espiritualidade superior. Isso é um outro tema, tá? Mas espíritos que já estiveram aqui, como nós, caminhando, sofrendo, vivendo, felizes, tristes, preso à matéria, né? À vaidade, a tudo. Eles passaram por tudo isso, mas chegaram no estágio, no momento de serem ferramentas na mão de Deus para nos dar um empurrãozinho, para mostrar exatamente como se faz para conquistar exatamente
essas moradas, essas diversas moradas que a casa do Pai oferece. Então Kardec questiona: em que se torna a alma no instante da morte? Antes de a gente ler a resposta, só para a gente entender que alma e espírito é a mesma coisa, mas em estados diferentes. Alma é um espírito encarnado. Nós momentaneamente estamos encarnados, né? E espírito é uma alma desencarnada, tá? Então a gente está falando a mesma coisa, palavras diferentes, mas na mesma coisa, espírito e alma, somente em estados diferentes. Então, em que se torna a alma no instante da morte? Aí eles respondem: volta a ser espírito, isto é, retorna ao mundo dos espíritos, que havia deixado momentaneamente. Reencarnação, tá? Reencarnação, que é um dos pilares, a coluna vertebral da doutrina espírita. Reencarnamos por quê? Para quê? Já sabemos que reencarnamos para evoluirmos como espíritos, porque no momento da nossa criação pelo Criador, nós somos criados simples e ignorantes. Com o uso do nosso livre-arbítrio, com o caminhar de cada um, que a gente vai seguir em frente, uns mais rápido, outros mais devagar, né? E pela misericórdia divina, né, nós precisamos retornar, né, para corrigir o mal que fizemos e dar continuidade às boas aventuranças também, porque a gente não só erra, a gente acerta também, né? Pergunta 150. Após a morte, a alma conserva a sua individualidade? Aí eles respondem: sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Gente, coincidentemente ou não, agora recentemente eu estive num velório, uma pessoa muito amiga, e a esposa, naquele momento de dor, de perda, né? É um momento que a gente só leva um abraço, né? A nossa presença ali, acho que quanto menos se falar, porque naquele momento nada vai calar, né, a dor da perda de um ente querido. Mas para ser uma pessoa muito próxima a minha, ela virou para mim e falou que assim: eu não entendo Deus, porque nós pagamos a vida com a morte. Olha só a visão. E é uma pessoa religiosa. Religiosa. Eu entendo que nós pagamos a vida que a gente leva, tudo que a gente vivenciou, com a morte, como se Deus cobrasse tudo que a gente viveu matando a gente. Não é uma coisa plausível, não é uma coisa lógica, né? Mas não era o momento a gente querer esticar o assunto. E além disso, ela ainda falou o seguinte, que para ela, né, o marido dela tinha voltado para o sopro divino, que é muito natural a gente ouvir as pessoas falarem: nós somos o sopro divino, o hálito divino. Ou seja, em outras palavras, nós nascemos do Criador, mas uma vez nascido através dele, que a gente tenha sido criado por ele, nós jamais perdemos a nossa individualidade. Jamais. Jamais nós voltamos para um todo e mergulhamos nesse todo para perder tudo que nós conquistamos até aqui. A individualidade continua, a vida continua pulsante. Do outro lado, você não chega lá mais rico ou mais pobre, mais feio, mais bonito, mais inteligente ou mais culto. Você chega lá igual porque você estava aqui. O que você conquistou nessa caminhada, nessa existência,
você vai chegar lá apresentando exatamente como você é, bom ou mal, caridoso ou não, né? Simpático ou antipático, amoroso ou ranzinza. Você não muda pelo fato de ter morrido, e a sua individualidade continua. Aí a 154A, como a alma constata a sua individualidade, uma vez que não tem mais um corpo material? Como eu vou identificar a minha individualidade se eu não tenho mais corpo físico? Resposta: ela tem ainda um fluido que lhe é próprio, haurido na atmosfera do seu planeta e que representa a aparência da sua última encarnação, o seu perispírito. O que eu vou passar aqui não é nem resumo, é uma coisa assim muito rápida. Perispírito. A gente faria um seminário aqui de uma semana ou mais, falando só do perispírito. E o que é o perispírito? É o corpo espiritual, tão falado na Bíblia, nosso corpo espiritual, né? E esse corpo espiritual, ele é o envoltório, esse perispírito, ele é o envoltório do espírito. Para não dar nó na cabeça de vocês, porque a doutrina espírita ela é simples, fácil de entender. Deixa eu ver se eu aqui mesmo. Eu projetei esse slide aqui. Então, nós somos constituídos de matéria, espírito e perispírito. Matéria, nosso corpo físico. O perispírito, ele é semimaterial. Ele é o que vai unir o corpo ao espírito. O espírito em si, ele não tem forma. Ele é uma centelha de luz, mas que ganha forma ao unir-se quando esse perispírito, né, junto com o espírito, faz a ligação com o corpo físico. Esse espírito vai ter a aparência, a forma, né, do corpo que recebeu. Ao desencarnar, ao morrer, ao deixar esse corpo, o corpo espiritual, né, que é o perispírito envolto ao espírito, ele mantém a sua última aparência da sua última encarnação. Por isso que muitas pessoas não se dão conta que morreram. Dependendo do estado evolutivo dessa pessoa, do entendimento das coisas do espírito, ela já não tem mais corpo físico, mas ela se vê perfeitamente. Os mesmos olhos, a mesma boca, o mesmo cabelo, né? E quando o plano espiritual faça com que o entendimento chegue até ela, para que ela possa despertar que ela não faz mais parte do mundo terreno, que ele não tem mais o corpo físico, ele não acredita. Como? Eu estou vivo. E está vivo. Gente, a doutrina espírita, né, ela tem uma responsabilidade tão grande nessas informações, porque essas informações não são teses de escritores que imaginam que possam ser. Não. Todas essas informações, tá? Toda a codificação espírita está aqui em cima. Foi um trabalho sério. Kardec, ele só codificou, ele organizou todos esses ensinamentos e essas mensagens que chegavam deles. Nossos irmãos que estão um pouco mais adiantados que nós. Então, a veracidade dessas informações, a verdade, ela não pode ser mantida por muito tempo embaixo do tapete, escondida. Uma hora ela vem à tona.
E com a chegada do Consolador prometido por Jesus, trazendo com clareza exatamente essas coisas tão importantes para o nosso conhecimento, para facilitar a nossa caminhada, a nossa ascensão espiritual, a nossa evolução. Porque enquanto a gente estiver achando, né, de que a gente ainda tem aquele ponto de interrogação, se tem vida após a morte, né? Se tanto faz ser bom como ser mal, tanto faz porque a vida é uma só. Se a vida é uma só, vamos viver intensamente, no exagero. Eu quero gozar as coisas do mundo. A gente vai ficar patinando, marcando passo. Chegamos até aqui, mas ainda não despertamos para essas verdades. Corpo, perispírito e espírito. Corpo, tempo determinado. Corpo espiritual, eterno. Para sempre. Separação na alma do corpo. Isso também está lá no Livro dos Espíritos. Pergunta 154. Tem gente que tem medo de morrer porque acha que morrer dói. Pô, morrer deve ser ruim. Eu morro de medo de morrer porque eu acho a ideia que as pessoas têm que morrer dói. É dolorosa? Aí Kardec fez essa pergunta para a espiritualidade. É dolorosa a separação da alma e do corpo? Não. O corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma disso. Isso é importante, gente. Às vezes a gente está vendo um ente querido nosso, um amigo, no leito de hospital, assim, moribundo mesmo, e a percepção, o que a gente vê, né, faz com que a gente raciocine que aquela pessoa que já está fazendo a sua passagem, ela está vivenciando todo aquele quadro de dor. A alma não. A alma ela já está ali se desligando. Alguns reflexos que a gente vê, sinais que o corpo mostra, né, que nos causam uma impressão de dor, né, eu vou usar um termo certo aqui, mas me fugiu, de incômodo, né? Para a alma não. Para a alma não. Aqueles últimos momentos, as últimas horas, que às vezes a gente fica ali com o coração apertado, achando que o meu pai, o meu filho, a minha mãe está ali num momento terrível, né, de sofrimento. Para a alma não. E está bem claro ali, os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no instante da morte são um gozo para o espírito que vê chegar o termo do seu exílio. Mas para a gente entender isso aqui e saber que isso aqui é uma verdade, a gente não vai deparar com essa verdade só na hora da nossa passagem. A gente tem que ir se educando e entendendo essas coisas. Porque quanto mais espiritualizado você for, mais fácil vai ser o seu desenlace. Quanto mais materializado você for, mais demorada e complicada vai ser a sua desencarnação. Vamos prestar atenção, mais uma vez, como nós estamos levando a nossa vida e como nós pretendemos, quando chegar o nosso momento derradeiro, a gente pode falar isso aqui com clareza, com toda certeza. Ninguém aqui vai escapar, ninguém lá fora, todos nós que estamos aqui iremos passar por esse momento de transcendência, do desligamento do corpo espiritual do corpo material, que não é igual para mim, não é igual para você, não é igual para você, né? Isso tudo vai refletir na maneira que a gente vive e
a curiosidade, nem que seja por curiosidade, a busca do conhecimento do que nós somos. Do que nós somos. Qual o propósito divino de nos criar, né, por nada? Estamos aqui passeando, passou o tempo, acabou a recreação, morri, acabou. É uma coisa muito pueril, né? muito pobre, diante da grandeza dessa inteligência divina chamada Deus. Pergunta 155. Como se opera a separação da alma e do corpo? Aí ele responde: desfeitos os laços que a retinham, ela se desprende. Vou deixar um deverzinho de casa, para quem quiser ir um pouquinho mais a fundo. O Livro dos Espíritos começa lá na pergunta 150, fala somente sobre esse assunto: o retorno ao mundo espiritual, a separação da alma do corpo, né? Aqui eu trouxe só algumas perguntas, senão a gente ia estudar o Livro dos Espíritos aqui hoje e não é o intuito, né? Essa resposta aqui: desfeitos os laços que a retinham, ele se desprende. Dá a impressão de ser simplesmente assim, né? Morri, espiritualidade, vou ter auxílio, a gente nunca está sozinho. Eles vão desatar os laços que prendem o corpo espiritual ao corpo material, tirou os nozinhos lá, então sai flutuando, acabou tudo. Não é tão simples assim, dependendo da situação, da maturidade espiritual e da vida que se levou na Terra. Em que está impregnado em você? As coisas do mundo, os gozos, as sensações que o corpo proporciona, a matéria, o ter? Será que a passagem desse é igual daquele que viveu uma vida mais equilibrada, né? Procurando entender, se entender como espírito imortal, sabendo que o nosso tempo aqui tem um término, e que após esse término aqui existe uma continuidade, mas essa continuidade pode ser tanto boa como complicada. Então não vai dar para a gente fazer todas as leituras das perguntas, mas fica aí a sugestão, tá? Aí aqui eu fiz uma projeção dessa imagem, tá? O corpo inerte, ali a gente vê que parece que é um centro cirúrgico, né? Uma pessoa que possivelmente, né, chegou ao seu momento, a equipe médica já não tem mais o que fazer e ela está ali, né? Esse aqui não é o quadro completo, tá? Mas só para vocês terem a noção de que é exatamente isso aqui. Mas esse desenlace, tá, ele acontece com o amparo da espiritualidade. Espíritos afins, espíritos tarefeiros específicos para esse tipo de trabalho, tá? Eles não escolhem, esse não precisa de ajuda, esse precisa, não, todos têm um amparo. Mas só que essa ajuda que vem através da espiritualidade, eles fazem o máximo possível que possa ser feito, né, de acordo com o estado daquele ser. Muitos são auxiliados e têm o desenlace feito, né, de uma maneira mais branda, mais consciente, mais esclarecida. Isso torna o trabalho muito mais fácil para eles. Mas muitos, quando eu falo muitos, é muitos, mas muitos, ainda vivenciando essa situação, não conseguem, eles estão tão encharcados ainda com o teor vibratório da matéria, que eles sequer conseguem enxergar os amigos espirituais que estão ali ao seu auxílio. Não veem. Vê de uma maneira que nós costumamos dizer perturbadora, sem entender exatamente o que está acontecendo,
vendo o corpo dele inerte e ele ali, em pé, sem entender nada. Aí vem a perturbação espiritual. Não que ele foi abandonado pela bondade divina, não. É que ele está, como eu falei agora há pouco, né? Ele está impregnado ainda com as vibrações da matéria que o prende aqui. Ele nunca se prendeu, se atentou em ouvir pelo menos uma palestra, ler um livro, tentar conversar com alguém que possa ter algo a mais para passar para ele sobre as coisas do Espírito. Aí ele se vê nesse momento. Por isso, quando eu falei agora anteriormente, bem lá no início, não é raro, não é difícil esse tipo de atendimento nas reuniões mediúnicas. Uma coisa tem que ficar bem clara, gente: Deus é misericordioso, Ele não deixa nenhum dos seus filhos abandonados. Porque às vezes, na nossa ignorância, nas nossas dificuldades, a gente pode pensar assim: poxa, mas onde está Deus que deixa um filho seu, depois da morte, ficar preso, vagando por aí? A cada um será dado conforme suas obras, não como castigo. Vivenciando essa perturbação, vai chegar um momento em que ele vai se render a um pensamento que ele passou a vida inteira e jamais sequer rendeu. Ele elevou o pensamento a Deus, rogando a Deus para que o ajude, que ele não sabe o que está acontecendo. Na hora que ele abre a porta do seu coração para o divino, essa luz se faz enxergada por ele. E ele é direcionado, não é só aqui, tá, gente? Que tem várias casas espíritas, para uma reunião mediúnica, porque ainda que ele já tenha se tocado, ele tenha pedido socorro, porque ele não está entendendo o porquê, que ele está na casa, falando com a esposa, chamando os filhos, e ninguém responde. Parece ficção, né? Mas não é ficção, não. São as verdades do espírito imortal. Aí ele chega na reunião mediúnica, né, trazido pela espiritualidade amiga, para que ele possa, né, através da mediunidade, que é um dom divino, né, poder ser ouvido. Puxa, mas eu estou tanto tempo falando, chamando, esperando, ninguém me ouve, por que só você está me ouvindo? Porque ele ali já está mediunicamente falando, ligado ao médium, um dialogador ali conversando com ele. Complexo, né? Nem tanto. Hoje, por exemplo, nós estamos aqui, nesse momento, conversando, falando sobre um assunto importante. Não é para ninguém ter medo, né? Não estamos aqui sozinhos. A equipe espiritual responsável das tarefas dessa casa sabe toda a programação, sabendo o tema da tarde de hoje. Ele estava comentando com a minha amiga, né, que pelo tema hoje vocês podem estar certos. Aqui é só uma porta de início para auxílio e atendimento a vários que são trazidos aqui. E vão terminar o atendimento na reunião mediúnica que acontece hoje à noite. É a coisa, ao mesmo tempo, mais tocante, que eu falo pela grandiosidade de Deus, né? Pela essa bondade, essa inteligência maravilhosa, e nós sermos ferramentas, instrumentos na mão dele, em auxílio e socorro desses irmãos que desencarnaram e nunca se preocuparam, né? Nunca se questionaram que morriam. E agora?
A ruptura dos vínculos de manutenção do espírito ao corpo é somente um passo inicial na demorada proposta da desencarnação. Normalmente encharcado de impressões de teor material, de forte teor material, o espírito se demora mimetizado pelas vibrações a que se ambientou, prosseguindo sob estado de variadas emoções que o aturdem. A mente responde, portanto, por vasta cota de responsabilidade no fenômeno da morte física. Conforme a experiência corporal, assim fará o desligamento espiritual. É o que a gente estava comentando aqui, é como eu antecipei. Antes de ler, eu falei essa parte, né? Então, aqui, de uma forma ilustrada, é como se nessa passagem, nessa perturbação espiritual, que às vezes as pessoas se encontram sem entender o que está acontecendo, ali ficou um pouquinho escuro, é como se um espírito desencarnado ele se visse isolado de tudo e de todos. Ele não tem olhos para ver o auxílio do plano espiritual ao encontro dele, e a única coisa que ele enxerga é o mundo material, onde ninguém mais o enxerga. Aí vem a perturbação, tá? Mas na hora do sufoco, a gente eleva o pensamento a Deus, mas com sentimento puro realmente, tá? Aí vem o bico de luz, tá? Que chega até ele, e onde a gente sabe que do seu rebanho nenhuma ovelha escapará. Tá? Está acabando, tá? Para a nossa reflexão, essa pergunta é uma pergunta que tem tudo a ver com o nosso tema, também está lá no Livro dos Espíritos. Eu fiz questão de colocar esse título ali, para a nossa reflexão. Pergunta 961. Qual o sentimento que domina a maioria dos homens no momento da morte? Essa é a pergunta que Kardec faz para a espiritualidade. A dúvida, o temor ou a esperança? Se essa pergunta fosse feita hoje individualmente para cada um de vocês, que sentimento vocês teriam? Vocês teriam dúvida, temor ou esperança? Aí os espíritos respondem: a dúvida dos céticos e endurecidos, aqueles que não acreditam em nada, tá? Tem preguiça de pensar. Não, deixa eu estar, vou ficar pensando na morte para quê? Para fazer tanta vida, eu vou pensar na morte, né? Céticos não se permitem a ouvir, a pelo menos refletir. O temor dos culpados, aquele que vive uma vida carregada de culpas, de uma mal vida, de coisas que ele sabe que errou, que pecou, que também não fez nada para se redimir, e aí ele tem aquela intuição de uma vida além, de como vai ser essa vida do outro lado, diante de tanta culpa que ele sente das coisas que ele fez, né? E a esperança nos homens de bem. Esperança. O que me enche de esperança? É cada dia que passa eu solidificar em mim essa certeza da imortalidade da alma. E para que eu possa ter acesso a outras moradas mais evoluídas do que me permite no momento, né, é só viver o Evangelho do Cristo. Por mais que ainda seja muito difícil vivenciar tudo que Cristo nos ensinou, mas eu pelo menos estou me esforçando. Ninguém se transforma da noite para o dia, mas o esforço do querer se melhorar, isso já nos dá assim um pouco mais de crédito, né, do que não fazer nada e ver a vida passar de braços cruzados. E para encerrar, eu vou pular essa parte aqui, porque senão eu vou ultrapassar muito tempo. Isso aqui é uma mensagem de Emmanuel, tá? Um mentor espiritual de Chico, onde ele uma vez psicografou através de Chico essa mensagem.
sairemos da morte tantas vezes quantas forem necessárias, mas da vida, jamais. Agarremos-nos com essa verdade, acreditemos em tudo isso que a doutrina espírita nos passa, né? E que possamos ser multiplicadores dessas informações, não fazendo proselitismo, incutindo nas pessoas, mas sempre que nós tivermos a oportunidade de estar conversando com alguém que tenha dúvida, que você tenha algo, uma luz, um bico de luz para oferecer a essa pessoa, não perca essa oportunidade. Uma boa tarde. Ficou um slide ali sem passar, mas não tem problema, a gente repete ela depois, né? Boa tarde, gente. Muito obrigado, Rogério. Como eu falei no início, né, sempre muito aprendizado, que coloquemos em prática, né, o que o Rogério trouxe. Vamos pedir ao nosso irmão para fazer a prece de encerramento e depois serão dados alguns avisos. Então vamos todos fechar os nossos olhos, vamos pensar em Jesus, nos colocar a imagem dele diante de nós, diante de nosso pensamento. Obrigado, ó Mestre imortal, por estas palavras aqui proferidas, por este ensinamento aqui ministrado, que a luz do Teu santo amor possa, Senhor, nos iluminar em espírito, de modo que compreendamos profundamente estes ensinamentos e possamos praticá-los em nossas vidas, possa nossa fé ser fortalecida, possa a esperança ser renovada em nossos corações. Ó Divino Senhor Jesus, rogamos-te que permaneçam conosco os nossos anjos guardiães, os nossos guias espirituais, que a espiritualidade amiga nos fortaleça nos estudos da doutrina espírita cristã, que possamos chegar em nossas casas em segurança, em paz, possa a harmonia se estabelecer em nossos lares, possa o Teu amor imortal, Senhor, ser cultivado em nossos corações. Que assim seja.